A McLaren está dominando a temporada de 2025. Ela venceu 9 dos 12 grandes prêmios e somou mais do que o dobro de pontos de qualquer outra equipe. Está cada vez mais claro que a disputa pelo título de pilotos se limitará a Oscar Piastri e Lando Norris. O McLaren MCL39 é sem dúvida o carro dominante deste ano. Mas a grande pergunta é o que aconteceu com os outros. Depois da McLaren estabelecer vantagem no começo da temporada, esperava-se que a diferença diminuísse, mas o fato é que ela tem sido quase imbatível nas corridas. Ainda dá tempo de mudar, mas a vantagem da McLaren é tão grande que é quase impossível ela perder o campeonato de construtores com Ferrari, Mercedes e Red Bull tão atrás. Na prática, essas três ajudaram a McLaren ao não entregarem o que se esperava delas nesse ano. A Ferrari parecia ter tudo para desafiar a McLaren, mas acabou sendo a maior decepção de 2025. No ano passado, brigou com a McLaren pelo campeonato de construtores, e a expectativa era que estivesse na disputa neste ano. Mas o próprio Charles Leclerc admitiu que a primeira parte da temporada foi muito mais difícil do que o esperado. Fora a vitória de Lewis Hamilton na Sprint Race da China, o melhor resultado da Ferrari foi o segundo lugar conseguido em um dos 4 pódios que teve neste ano. Mas há motivos para algum otimismo. Primeiro, a atualização do assoalho introduzida no GP da Áustria no mês passado melhorou os carros. Há também uma modificação na suspensão traseira que deve aparecer na próxima corrida, em Spa. O objetivo é poder usar um amortecedor mais potente. A Ferrari introduziu uma caixa de câmbio mais curta para 2025 para mover o cockpit mais para trás sem alterar a distância entre eixos. A finalidade desse recuo foi aumentar as possibilidades aerodinâmicas do carro, já que o projeto anterior parecia ter chegado ao limite de desenvolvimento. Mas ele forçou a adoção de um amortecedor mais compacto, que não é potente o suficiente para manter o assoalho na posição ideal em alta velocidade. Por causa disso, a Ferrari precisou deixar o carro com mais altura em relação ao solo, o que prejudica o desempenho. Também foi preciso fazer concessões no acerto do carro. Leclerc optou por um caminho mais radical neste ano. Já Lewis Hamilton teve muitas dificuldades com a instabilidade nas curvas de alta velocidade, mas se a equipe conseguir deixar o carro mais baixo, isso deve melhorar. Leclerc demonstrou otimismo com essas atualizações. De fato, elas devem melhorar o comportamento do carro. E se essa nova suspensão permitir que se abaixe mais o carro, certamente haverá um ganho significativo de desempenho, o que transformará a Ferrari na maior ameaça à McLaren. Se a Ferrari voltar a vencer na segunda metade do ano, vai aliviar a pressão sobre Vasseur, cuja continuidade no cargo tem sido posta em dúvida. Seria uma boa notícia para a Ferrari, porque a última coisa que a escuderia precisa antes da mudança de regras do ano que vem é trocar um chefe de equipe tão competente. A temporada da Red Bull já vinha sendo decepcionante antes mesmo do afastamento de Christian Horner da chefia da equipe. Laurent Mekies, ex-chefe da Racing Bulls, assumiu como novo CEO. Tanto ele quanto o time têm muito trabalho pela frente, tanto para tentar resgatar a campanha de Max Verstappen nesse ano, quanto para se preparar para a mudança de regulamento do ano que vem. A Red Bull é apenas a 4ª no campeonato de construtores, mas em termos de ritmo tem sido a rival mais próxima da McLaren. Ou melhor, Verstappen tem sido, já que as dificuldades de Liam Lawson no início e depois de Yuki Tsunoda são uma das razões dos problemas da Red Bull nesse ano. Mas essas dificuldades refletem principalmente as limitações do carro. Houve atualizações no assoalho tanto na Áustria quanto na Inglaterra que funcionaram bem, mas o carro ainda não satisfaz Verstappen. A Red Bull vem enfrentando problemas desde a metade de 2023. Foi uma temporada que ela dominou, mas Verstappen já estava reclamando do equilíbrio, e especialmente da tendência de sair de frente e do desequilíbrio entre a frente e a traseira do carro, que ele dizia que estavam desconectadas. Isso melhorou, mas o carro ainda sofre em curvas mais lentas e longas, onde as saídas de frente voltam a aparecer. O túnel de vento da Red Bull, antigo e sensível à temperatura, tem sido apontado como um dos culpados. Um novo, de última geração, está sendo construído em Milton Keynes e deve ficar pronto em 2026. Em pistas mais rápidas, o carro é mais competitivo, mas mesmo assim, e com todo o talento de Verstappen, superar a McLaren tem sido difícil. Verstappen conseguiu vencer no Japão graças a uma volta de classificação sensacional.
Ela lhe garantiu a pole e permitiu segurar os dois carros da McLaren em uma corrida de uma só parada, com pouca degradação de pneus. E também venceu em Imola, ultrapassando Piastri na chicane Tamburello para assumir a liderança. Em Silverstone, Verstappen usou uma asa traseira de baixo arrasto, depois de experimentar uma asa de maior pressão aerodinâmica na sexta-feira, que fazia o carro sair exageradamente de frente, e isso lhe permitiu uma excelente volta no Qualify que o colocou na pole. Mas ele terminou a corrida em quinto, após rodar em uma relargada de safety car. Verstappen está 69 pontos atrás de Piastri, o líder do campeonato. Considerando a performance do carro e a diferença de pontos, não é surpresa que ele já tenha dito que nem pensa mais no título. E como o ex-chefe Christian Horner disse, após o GP da Inglaterra, que 90% do foco da equipe está voltado para 2026, dificilmente haverá novas atualizações. Verstappen e a Red Bull nunca podem ser totalmente descartados, mas seria preciso uma virada espetacular para ele voltar a brigar pelo título. Nos seus melhores dias, a Mercedes mostrou que ainda pode vencer largando da pole, como fez George Russell no Canadá. Mas nos piores momentos, tem sido inegavelmente a quarta força entre as principais equipes. Ela está em uma disputa apertada com a Ferrari pelo segundo lugar no campeonato de construtores, mas não representa nenhuma ameaça para a McLaren. O W16 da Mercedes vai bem quando está em sua melhor forma. É um carro que reage bem aos comandos dos pilotos, mas seu desempenho varia de acordo com a temperatura. Quanto mais frio, melhor para a Mercedes, especialmente em pistas como Montreal, onde o asfalto é liso e as curvas forçam pouco os pneus. Mas quando faz calor e os pneus são mais exigidos, a Mercedes sofre. Como resume o diretor técnico James Allison, este campeonato está sendo vencido por quem consegue controlar melhor a temperatura dos pneus. Mas por que a Mercedes não consegue resolver esse problema? Afinal, quando o carro está funcionando na faixa certa, ele é muito rápido. Allison admite que algumas das causas podem estar na própria arquitetura do carro, e é difícil mudá-las durante a temporada. Mas também aponta para detalhes de engenharia específicos do gerenciamento térmico que ainda podem ser otimizados. Apesar dos problemas com a temperatura, a Mercedes evoluiu em outras áreas. Um exemplo foi a nova geometria da suspensão traseira introduzida na sétima etapa, em Imola, que mantém a traseira mais estável nas frenagens. Embora as análises inconclusivas tenham levado a se descartar esse sistema na corrida seguinte, em Mônaco, uma revisão dos dados mostrou que ele era um avanço e ele voltou a ser usado no Canadá. E novas evoluções já estão confirmadas para as etapas da Bélgica e da Hungria. Mas tudo indica que, embora consiga até vencer em dias favoráveis, especialmente com temperaturas mais baixas, dificilmente a Mercedes conseguirá superar a McLaren nesta temporada. Enquanto os rivais patinavam, a McLaren não ficou parada. Houve um tropeço no Canadá, onde só conseguiu 12 pontos com o quarto lugar de Piastri, mas isso foi por causa das circunstâncias da corrida. O carro ainda era rápido, como confirmaram as dobradinhas na Áustria e na Inglaterra, e as atualizações continuam chegando. No Canadá, foi incorporado um novo bico dianteiro e um ajuste na geometria da suspensão dianteira para melhorar a acessibilidade do piloto, um problema que Norris vinha enfrentando. Piastri preferiu dispensar essa nova suspensão, já que estava satisfeito com o carro, mas ela parece ter ajudado Norris. Mesmo assim, ele acha difícil quantificar essa ajuda, ainda mais porque ele também está ajustando seu estilo de pilotagem. Na Áustria, vieram mais inovações na carenagem da suspensão dianteira, ajustes na geometria da suspensão traseira e modificações na parte interna das rodas dianteiras. Já em Silverstone, foi adicionada uma nova entrada de ar para os dutos de freio traseiros. E ainda tem mais por vir, inclusive já no próximo GP da Bélgica. Em Silverstone, os dois pilotos testaram um novo assoalho na primeira sessão de treinos, mas depois voltaram à versão anterior, como já estava planejado. Segundo o chefe André Stella, o desempenho do novo assoalho é bom e ele deve ser adotado a partir de Spa. Mas fora isso, a McLaren não tem muitas novidades planejadas. Grande parte do foco já está voltado para o carro de 2026, mas isso não impede a McLaren de continuar sendo muito rápida e, mais importante, excelente no gerenciamento da temperatura dos pneus traseiros. Essa é uma vantagem decisiva, que garante ritmo forte de corrida, mesmo quando o qualify é apertado. Isso indica que, mesmo que seus rivais melhorem, a McLaren ainda deve vencer várias corridas na segunda metade dessa temporada.